Boa noite, pessoal. Venho aqui falar um pouco sobre multímetros, um pouco da minha experiência que eu tenho com diversos modelos. O que acontece? Esse aí é o primeiro multímetro que eu estou mostrando. Esse no caso é da marca Multilaser, mas enfim, esses modelos genéricos TT 830, companhia limitada. Tenho um desses funcionando há mais de 15 anos, talvez já tenha 20 anos. Ganhei ele do meu irmão e funciona perfeitamente até hoje, apesar de estar todo quebrado, lanhado e companhia limitada. O que eu posso dizer desse multímetro? O que eu tinha antigamente ainda era de boa qualidade. Se abrir ele e verificar os componentes dele, apesar de uma construção simples, um aparelho simples, era muito bem construído e de boa qualidade. Os contatos banhados em ouro, enfim, um excelente aparelho. Hoje, tem muitos aparelhos desses que não sequer vêm nem com regulagem, tu não consegue nem sequer calibrar o equipamento. Ele já vem até, às vezes, com a medição errada. Porém, para um quebrar galho numa emergência, vale a pena pelo fato de custar R$ 34,90, que nem é o preço desse. Às vezes tu acha até por R$ 29,90 em alguns lugares. É um multímetro básico em questão de medição, mas pelo menos o que eu tenho lá, tenho dois, um antigo e um novo, funcionam relativamente bem. Porém, onde é que ele peca? É na parte de medir baixa resistência aqui, ó, nessas escalas aqui, ó. Por exemplo, tu for querer medir um resistor de 10 ohms, medir um alto-falante 4 ohms, esquece que esse não é o aparelho para fazer esse tipo de medida. Ele não vai conseguir te dar uma precisão. Em tensão, corrente, o resto funciona razoavelmente bem. Funciona a medida de HFE, tudo certinho. Dá para cumprir o que promete em relação ao preço. Agora vamos para esse aqui. Esse aqui, ó, é um multímetro que muito usei, uso ele até hoje. Porém tem um detalhe. Hoje, pelo que ele oferece aqui, ó, em torno de 70, 80 reais, infelizmente ele está caro. Antigamente ele custava em torno de 29 reais e era um excelente multímetro. A Menipa fez algumas atualizações e acabou ficando pior. Ele não mede mais com tanta precisão, qualquer batidinha ele para de funcionar, enfim, ele ficou mais frágil. E ele também sofre o mesmo problema do outro. Não tem precisão nas medidas de baixa resistência, infelizmente. Outra coisa que reclamo também é que nem as medidas DC ele mede bem. Infelizmente, já algumas vezes quase condenei equipamento, o componente de equipamento, por aqui ter diferença maior de 20%. Geralmente eu não sei os mais novos, porque os mais novos eu não cheguei a abrir ainda, porque eu só utilizo desses modelos mais novos na empresa que eu trabalho. Pelo fato dele caber no bolso, ser um multímetro barato, se cair, estragar, o prejuízo é menor. Mas em casa eu só tenho os modelos antigos, porque uma vez quando eu estava andando lá na Ferramentas Gerais, ali no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, estava em promoção acho que por R$29,90 ou R$24,90, alguma coisa assim. Aí eu comprei uns 8, 10 multímetros desse modelo. Eu tenho o costume de comprar quando as coisas estão baratas, eu compro. Então, os mais antigos, aqueles que eu tenho ainda em casa, eles funcionam até razoavelmente bem, a medida de tensão. E eles têm como calibrar, eles têm os potenciômetros lá atrás para fazer o acerto. Mas mesmo assim, normalmente vindo de fábrica ali, se tu não tiver um outro multímetro bom para ferir, ele já vem com uma diferença de cerca de 5%, às vezes 10%.
Cheguei um lá novo na empresa que inclusive teve 10%. O multinho que vem novo de fábrica, 10% é quase que inadmissível. Por esse preço, R$ 85 ou R$ 75 eu não compraria, eu particularmente. É muito bom para trabalhar na empresa porque ele cabe no bolso. Para medir coisas básicas ele serve. Quando eu preciso do multímetro melhor, aí sim eu uso o outro que eu tenho lá na empresa, que é o ME149, que a gente rapidinho vai chegar nele aí. Este multímetro aqui, esse aqui eu tenho em casa. Para mim, considero que seja um multímetro em custo-benefício muito bom. Eu paguei em torno desse preço aí, que tá R$ 74. É um multímetro, na minha opinião, bom. O único defeito dele é o mesmo dos outros. Em escalas de baixa resistência ele não tem precisão, porém no restante ele funciona muito bem. Já vem de fábrica, medindo certinho a questão da tensão, vem certinho, vem praticamente cravado. Se tu pegar um outro multímetro top e aferir ele vai marcar certinho, marca a corrente certinho, assim ó, show de bola, é um excelente aparelho. Outra vantagem que ele tem, que não foi vista nos outros dois, é que esse aqui mede corrente AC e DC, entendeu? Se tu quiser, sei lá, ver o quanto a furadeira consome, o quanto um liquidificador funciona, o quanto uma lâmpada AC consome, esse aqui tem a capacidade de medir. Ele faz a medição, e muito bem por sinal. Esse aqui, o que mais ele tem que no outro não tem? Ele mede capacitores. Isso aqui a medição de capacitores, é importante. Muito problema que dá em placa, em aparelhos, está relacionado aos capacitores. Eu, quando há muito tempo atrás, achava que capacitores não estragavam, mas sim, eles estragam. As ponteiras que vêm nele são bem ruinzinhas, mas nada que tu bote uma ponteira boa ali de R$ 29,90 que não resolva o problema. Porque os outros dois que a gente viu, o da Binipa tem um pouquinho melhor qualidade, mas não é grande coisa as ponteiras dele também não. Então o único ponto negativo desse multímetro aqui é as medidas de baixa resistência, que não tem precisão, a ponteira que é ruim. O restante do equipamento muito bom. Tem como calibrar internamente, até que é bem construído internamente, é um bom multímetro. Usei o meu muito tempo até ele dar problema. E na verdade deu problema, infelizmente, porque eu acabei medindo uma corrente alta nesse terminal aqui. Infelizmente acabou vindo a óbito a corrente, agora nem funciona aqui. Tentei consertar, mas infelizmente já era. Mas tensão restante segue tudo funcionando. Esse é um excelente multímetro, por esse preço acho que vale muito a pena. Ele tem mais funções do que esse e custa exatamente o mesmo preço. Então eu ficaria com esse por ter mais funções, mais qualidade. Mais qualidade é relativo. Em medições ele tem sim mais qualidade, em durabilidade, assim, fragilidade, creio que seja a mesma coisa. Mas esse aqui mede muito melhor e tem a vantagem de medir corrente AC e DC, que o outro no caso não tem. E a medida de capacitores, que também é super importante. Às vezes está com ventilador, com algum motor que não está funcionando direito, vai lá, mede o capacitor, tu descobre se o problema é ou não é o capacitor. Próximo. Esse aqui, ó, é um multímetro que se aproxima das funções daquele último aqui, da Yachun. Tem praticamente as mesmas funções. O que difere este multímetro daquele lá? O fato de ser alto range, já vir com ponteiras excelentes, medir frequência, porcentagem de PWM, mede capacitores com muito maior precisão e um range maior.
O display dele é de 6.000 contagens, então isso já é um fator a se considerar. Mede corrente AC, corrente DC e é um excelente multímetro. Questão de precisão dele, olha, diante dos outros que se passou, infinitamente maior. E esse sim é o primeiro multímetro da lista que a gente viu que mede baixa resistência com precisão. Se tu pegar e botar ele para medir um alto-falante, ele vai te dar precisamente quantos ohms é o alto-falante. Enfim, outros resistores, perfeito. A medição dele, esse aqui eu não tenho muito o que falar. Eu vou dizer que comprei na época, esse aqui, na época eu comprei ele, eu paguei R$60 e está funcionando até hoje. É um excelente multímetro, tem luz de fundo. Eu vou dizer que assim é um dos melhores custo-benefício se você quiser importar ou enfim comprar aí no Mercado Livre. Esse aí seria assim, para quem tem condições de comprar um multímetro até R$110, esse aqui é o que eu indico. Com certeza é um dos melhores que se tem em questão de custo-benefício. Aqui as ponteiras dele são muito boas, excelentes, não tenho o que reclamar. O modelo que eu comprei é o 102. O 102, além dessas funções, tem a medição de temperatura, que também funciona bem. É um excelente multímetro. Agora vamos para o próximo. Ixi, aqui se perdeu. Aqui está aqui. O anúncio está pausado. Esse aqui é o multímetro automotivo MA149 que eu uso na empresa na qual eu trabalho. Eu já uso ele há cerca de 9 anos, nunca deu problema algum, tá? Já completando 10 anos agora. Nunca deu problema algum, mas eu não uso ele tanto assim. Porém, é um multímetro sim que está em caixa de ferramentas, sofre impacto, ele apanha bastante porque as caixas vão... A minha caixa de ferramentas às vezes vai por carreta, às vezes vai por isso, vai na mala do avião, então ele tem uma boa precisão, boa qualidade nas ponteiras. Ele sim é mais voltado para o ramo automotivo, vale sim o preço que ele custa, desde que não ultrapasse muito esses R$800, porque aí nós temos melhores opções por esse preço, na minha opinião. Mas mede com excelência todos os outros itens que eu já comentei. Ele mede perfeitamente. Tem a opção de tu medir o mínimo e o máximo. Por exemplo, deu um pico breve, alguma coisa assim, tu consegue, ele consegue recordar esse valor mínimo ou máximo. Também tem ciclo de PWM, frequência, temperatura, mede baixa resistência com precisão. É um bom multímetro e também permite a medição de 20 amperes. Não lembro se ele mede corrente AC. Isso não sei te dizer porque na empresa não usa essa função, então só se eu olhasse as especificações, mas eu acho que não tem a necessidade. Mas enfim, excelente aparelho, muito bom, durável. E vamos para o próximo. Agora vamos aqui com o Icari 2900. Esse aparelho eu uso em casa. Inclusive ele já deu problema. Ele deu problema com cerca de um ano de uso. O regulador dele de 3,3 volts acabou dando problema. Nem lembro como eu descobri. Não consegui o esquema dele na internet, infelizmente não consegui, não teve como descobrir. Então, como que eu descobri que o regulador era de 3,3 volts e não tinha nenhum outro? Percebi que o que acontecia é que o display não funcionava, porém algumas outras funções funcionavam. Aí verifiquei quem que alimentava a parte ali de processador, display, cheguei ao dito componente.
Como ele entrava logo a tensão da bateria e tinha um negativo no centro, obviamente do outro lado deveria ser um regulador. A tensão, como é que eu fiz para descobrir a tensão? Botei justamente 3,3 volts. Funcionou o display perfeitamente. Subi para 4 volts, o display ficou muito saturado. Então, peguei e coloquei um regulador aí de na verdade 5 volts com 2 diodo, que ficou um pouquinho fora, mas ele é somente para alimentar a parte do display, ele não interfere em outras medidas e acabou se resolvendo esse problema dessa maneira. Acabei botando um 7805 no lugar do regulador de 3,3 com 2 diodos para rebaixar a tensão. Como ficou o aparelho? Show de bola. Não sei se botei 2 ou 3 diodos, me desculpe, mas eu não lembro, faz muito tempo. E não botei um componente SMD, fiquei de comprar e acabei não comprando. E enfim, está funcionando até hoje assim com um componente normal, 7805 normal. Liguei por fio na placa e está funcionando show de bola. Marca tudo certinho, tudo funciona, excelente aparelho. Só que porém o que acontece? Ele é um aparelho aí, ó, relativamente caro, em torno dos R$ 1.000 aí, eu acho que ele custa, talvez um pouco menos. Eu numa promoção paguei 700. Qual a vantagem dele? Ele tem 3 displays. Então, se tu tiver algum problema de oscilação, alguma coisa assim, tu consegue ver o valor real aqui, o valor mínimo e o máximo ao mesmo tempo. Então tu tem 3 displays úteis que mostram mínimo, máximo e o atual, tudo ao mesmo tempo. Isso é uma vantagem enorme quando tu tem algum problema intermitente em equipamento. Problema de fiação, problema de, sei lá, de fuga de transistor, alguma coisa assim, ó. Isso é algo incrivelmente importante. Isso ajuda muito a solucionar problema grande. Não usa toda hora essa função, infelizmente não usa, mas é fantástico. Se tu se deparar um dia com um problema extremamente grave que tu não conseguir resolver, tiver muito problema assim, essa é a ferramenta. Isso aí faz toda a diferença. Vou dizer que algumas vezes já passei por esses problemas e só nisso esse multímetro se pagou, porque dificilmente os multímetros contam com essa função. Esse multímetro, no caso aqui, ele é da Icari. Porém, se tu importar ele, existem outras marcas lá fora, mas é exatamente o mesmo multímetro. Porém, o que acontece? A Icari comprou, colocou a marca deles aqui. Só que mesmo lá fora, ele não é um multímetro barato, ele custa em torno de $300. Ele é muito bem construído por dentro, assim, tem fusíveis, ele é IP67. A gente pode usar ele próximo da água, desde que tem as tampinhas aqui, né? Ele não vai acabar tendo problema com vedação, não vai ter problema em filtrar água, poeira, coisa assim, porque ele é bem vedado, atrás é vedado, é um excelente aparelho. Só uma única coisa que eu tenho para dizer que não é agradável nesse aparelho, que o meu tá com, sei lá,